Os ataques aéreos noturnos marcaram a primeira vez que a IDF atingiu alvos em Sanaa e a terceira vez que atingiram o Iêmen em resposta aos ataques Houthis, incluindo um ataque em julho, depois que um drone Houthi matou um civil em Tel Aviv. Esse ataque de julho, um drone viajou por mais de 2.500 quilômetros até atingir um prédio residencial no centro de Tel Aviv. O porta-voz da IDF contra-almirante Daniel Hagari confirmou que entre os alvos atingidos nos ataques precisos estavam portos e infraestrutura de energia, que ele acusou os Houthis de aproveitar para suas ações militares. Com seus ataques em navios e rotas de transporte internacional no Mar Vermelho e em outros lugares, os Houthis se tornaram uma ameaça global. Quem está por trás dos Houthis? O Irã, disse o porta-voz israelense. Ele disse em uma declaração em vídeo em inglês, ele prometeu que os militares agirão contra qualquer no Oriente Médio que ameace Israel. Os ataques aéreos contra alvos Houthis no Iêmen durante a noite foram realizados em 2 ondas, de acordo com os militares. 14 caças da IDF, juntamente com aviões de reabastecimento e espiões, estavam envolvidos nos ataques, que foram planejados pelos militares durante várias semanas em resposta aos ataques do grupo, apoiados pelo Irã. Os caças da Força Aérea Israelense já estavam a caminho do Iêmen, quando os Houthis lançaram um míssil balístico contra Israel por volta das 2h35 da manhã. O ataque foi marcado para a noite devido a várias preocupações operacionais e esforços para melhorar a inteligência sobre os alvos. Às 3h15 da manhã, a primeira onda de ataque foi realizada ao longo da costa do Iêmen, atingindo os portos de Hodeida, Ras Issa e Salif. 8 rebocadores usados para trazer navios para os portos também foram destruídos nos ataques. Uma segunda onda de ataques aéreos às 4h30 da manhã atingiu 2 usinas de energia em Sanaa. No total, dezenas de munições foram lançadas pela IAF sobre os 5 alvos, disseram os militares. A emissora pública Kan informou que Israel havia notificado os Estados Unidos antes do ataque. Hodeida, controlada pelos rebeldes a cerca de 145 quilômetros a sudoeste de Sanaa, tem sido essencial para embarques de alimentos para o Iêmen durante sua guerra civil de uma década. Também há muito tempo acusações de que armas do Irã foram transferidas pelo porto, ao qual a IDF se referiu em uma declaração anterior sobre os ataques. A IDF também disse que, com a orientação e o financiamento do Irã, os Houthis agiram em conjunto com milícias apoiadas pelo Irã no ano passado para atacar Israel, minar a estabilidade regional e interromper o transporte marítimo global. Os Houthis lançaram mais de 200 mísseis e 170 drones contra Israel no ano passado, de acordo com a IDF. A grande maioria não chegou a Israel ou foi interceptada pelos militares e aliados israelenses na região. O longo braço de Israel alcançará vocês, disse o ministro da Defesa Israel Katz. Além de Israel, as forças americanas também lançaram uma série de ataques contra os Houthis ao longo de quase um ano, devido ao ataque Houthi a navios no corredor do Mar Vermelho. Na segunda-feira, o Comando Central do Exército dos Estados Unidos disse que atingiu uma instalação-chave do comando de controle operada pelos Houthis em Sanaa, mais tarde identificada como um complexo Al-Ardi, que já foi casa do Ministério da Defesa do governo. Os Houthis alvejaram cerca de 100 navios mercantes com mísseis e drones desde o ataque terrorista de outubro de 2023 do seu aliado palestino Hamas contra Israel e desencadeou a guerra em andamento em Gaza. Eles também dispararam repetidamente mísseis e drones contra Israel. Na segunda-feira, os Houthis reivindicaram um lançamento de míssil que, segundo eles, tinha como alvo um alvo militar do inimigo israelense na área ocupada de Yafa, uma referência à área de Tel Aviv. Também, na segunda-feira, um barco com mísseis da Marinha Israelense interceptou um drone no Mediterrâneo após ele ter sido lançado do Iêmen, disseram os militares.
Em 9 de dezembro, um drone reivindicado pelos Houthis explodiu no último andar de um prédio residencial na cidade de Yavne, no centro de Israel, sem causar vítimas. Em julho, um ataque de drones Houthis em Tel Aviv matou um civil israelense, provocando ataques retaliatórios da Força Aérea de Israel no porto iemenita de Hodeida. No Mar Vermelho, os Houthis apreenderam um navio e afundaram 2 em uma campanha que também matou 4 marinheiros. Outros mísseis e drones foram interceptados por coalizões separadas lideradas pelos Estados Unidos e pela Europa no Mar Vermelho ou falharam em atingir seus alvos, que também incluíam navios militares ocidentais. Os rebeldes afirmam que eles têm como alvo navios ligados a Israel, aos Estados Unidos e ao Reino Unido para forçar o fim da campanha de Israel contra o Hamas em Gaza. No entanto, muitos dos navios atacados têm pouca ou nenhuma conexão com o conflito, incluindo alguns com destinos ao Irã. Os Houthis lutaram contra uma coalizão liderada pela Arábia Saudita até um impasse em uma guerra mais ampla do Iêmen que matou mais de 150 mil pessoas, incluindo civis. O conflito também criou um dos piores desastres humanitários do mundo, que se acredita ter matado dezenas de milhares a mais. Bom, Israel, depois de um ano, já são 1 ano e 4 meses dessa guerra contra o Hamas, contra o Hezbollah, contra o Irã, e hoje o alvo volta novamente a marcar os Houthis no Iêmen, que seriam aí o último representante vivo de tamanho a alcançar Israel com os seus ataques atingidos, e o Irã acaba perdendo mais um de seus grandes apoiadores. Óbvio, por enquanto os relatórios nos trazem o que foi atingido, mas não trazem a totalidade do dano e se esse dano conseguiu tirar as capacidades de ataque dos Houthis, o que deixaria o Irã mais alguns passos atrás nesta guerra contra o Ocidente, Samuel. Boa tarde, Shimon. Boa tarde, professor Gabriel. E a você que nos acompanha de casa para obter as informações do que acontece no Oriente Médio e Israel. É mais um cenário. O primeiro-ministro Netanyahu, essa semana, se dirigiu à população iraniana, aproveitando, né, todas as movimentações que está acontecendo. Essa mensagem vem sendo dada desde a morte de Ismail Haniyeh, em que o primeiro-ministro se dirige diretamente à população iraniana para fazer a distinção de que o governo de Israel não está contra os iranianos e nem contra o Irã, senão contra um regime totalitário em que abusa da sua própria sociedade para manter os seus esforços de guerra contra Israel e contra a Arábia Saudita. Netanyahu, nessa mensagem, ele deixa bem claro que enfrentará o Irã em todas as arenas, ou seja, as capacidades, como foi muito bem dito aqui pelo Shimon, as capacidades do Irã de atingir Israel de diferentes lugares, principalmente no que diz respeito às fronteiras israelenses, estão sendo caçadas, ou seja, para cada inimigo ou ameaça que atenta contra civis israelenses, ele está erguendo a bola para que Israel elimine as suas capacidades de ataque e neutralize as forças com que o Irã se mantém na região. Então, esse recado que ganha muito mais força depois da queda do regime de Assad na Síria, isso fortalece o sentimento de opressão, né, que já existe há muito tempo na população iraniana e, muito provavelmente, seguido da insatisfação econômica e de outras insatisfações que é minado exatamente pela corrupção do governo e do regime Ayatollah e pelos seus esforços, ou seja, o rio de dinheiro e de bilhões de dólares em que o Irã se aplica nesse conflito para obter a liderança regional, de que está perdendo. Para cada um desses ataques, ele vai sendo neutralizado
e sendo colocado no seu lugar de insignificância, ou seja, o Iraque, a Síria, o Líbano, o Iêmen, que são a plataforma com que usa para se estabelecer na região, ela está sendo detida, está sendo eliminada, está sendo neutralizada, e as suas forças, né, a sua capacidade de reunir apoio no esforço contra Israel, no apoio pelo Hamas, no apoio pelo Hezbollah, isso já foi detido e não há força política, não há força religiosa no Irã para conseguir, além desses esforços e desses grupos e desses grupos que recebem muito dinheiro. Então são grupos corruptos que submetem os seus próprios civis e que recebem esses treinamentos, armas e dinheiro, muito dinheiro do Irã para exatamente estigar Israel. E agora, o primeiro-ministro Netanyahu, ele fala inclusive nesse mesmo pronunciamento sobre o diálogo amigável com o então presidente eleito, Donald Trump. Né? Então isso indica que os esforços com que o Hamas está tendo para fazer esses acordos de paz, essas trocas de reféns por acordos, são indicativos de que está chegando o final, Shimon e professor. Está chegando o final, o período, né, em que a proteção e a lerdeza de Biden vai dar espaço para a atuação desses grupos, e assim como o sistema, né, que já está na mira do governo, do futuro governo norte-americano, o sistema nuclear, que, para a visão do novo governo, trata-se de uma importante ameaça a ser eliminada, e muito provavelmente a ferramenta norte-americana será o Estado de Israel para eliminar com a ameaça ocidental e também na região do Oriente Médio, senhores.